Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Espaço Aberto Cast. E hoje eu gostaria de pedir para vocês, né, antes de tudo, ativarem o sininho lá, se inscreverem no nosso canal e para vocês poderem ficar por dentro aqui das nossas entrevistas exclusivas, tá? Hoje a gente está trazendo um conteúdo diferenciado com dois jornalistas, que são o Léo e o Rodrigo, né, do canal Almeidas Indicam, e onde eles exploram cemitérios, histórias assim assombrosas e vídeos sobrenaturais, é isso? Isso mesmo. E não esqueçam também de seguir, né, o nosso Instagram, @espaçoabertocast, combinado? Então, quero apresentar aqui o Léo e o Rodrigo. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram esse convite para estar aqui falando um pouco com a gente. E fala pra gente um pouquinho da ideia do canal, como que surgiu, como que vocês desenvolveram essa ideia. Vocês dois são jornalistas, né? Bom, primeiro agradecer, né? Obrigado pelo espaço. A gente está muito feliz de estar aqui. Vamos aproveitar a sua audiência também. Segue a gente nas redes sociais, no nosso YouTube também. Isso, Almeidas Indica. Aproveitar, né, gente? Com certeza. E quer contar um pouquinho do canal, como que surgiu? Foi um negócio muito doido, assim. Primeiro que começamos no Instagram, e a nossa ideia, pelo nome Almeidas Indicam, era fazer conteúdos de turismo, indicar passeios, roteiros de gastronomia. E a gente viajava bastante, muitos amigos mandavam mensagem pra gente, quais dicas você tem de tal lugar, quais são os melhores restaurantes? Todo mundo perguntava a mesma coisa e a gente tinha que responder dezenas de vezes. Então resolvemos criar uma página no Instagram e centralizar tudo ali e deixar essas dicas para os nossos amigos. Que é o Insta de vocês, né? Isso. Que é Almeidas Indicam. Almeidas Indicam. Aí depois resolvemos fazer um vídeo no Cemitério da Consolação para mostrar o túmulo da Tarsila do Amaral. Porque nós temos o costume de, quando nós viajamos para outros países, de visitar os cemitérios e conhecer as personalidades, as histórias que tem nesses cemitérios, porque fora do Brasil isso não é um tabu tão grande quanto é aqui. Sim. Até eu mesma já fui, visitei lá o cemitério lá de Paris. Tá vendo? Realmente, isso já é um turismo. Chiquérrima. Né? Eu ia citar o da Argentina, né, de Buenos Aires, Recoleta, que todo mundo vai nesse cemitério, mas o de Paris é o grande, assim, porque tem personalidades incríveis. Sim. Depois a gente pode até falar um pouquinho Depois dele. podemos falar um pouquinho sobre histórias ele. muito boas desse cemitério. E fomos gravar no Cemitério da Consolação, fizemos um vídeo super despretensioso, assim, ele bombou. Filmamos, além de Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato e várias outras personalidades. Esse vídeo levou a gente, assim, para as alturas. Viralizou De uma forma inesperada mesmo, assim, porque ele trouxe várias caras que hoje o canal tem. Então, assim, num vídeo só, a gente abordou coisas que todo mundo gosta. Então, a gente trouxe questionamentos sobre: você comeria fruta de cemitério? Você tem medo do cemitério? A gente pode ser romântico dentro do cemitério? Você pode fazer um piquenique dentro do cemitério? Cemitério é um lugar para relaxar, para você ler um livro? É um lugar de paz ou um lugar de medo? Né? Ou é um lugar de sofrimento? É pesado. Então a gente, num vídeo só, a gente conseguiu abordar muita coisa, né? E trouxe essa dinâmica para o público e eles amaram isso. E para nossa surpresa, assim, a gente que tinha uns vídeos de viagem super flopados, quando a gente colocou o de cemitério, bombou, assim, a gente foi monetizado na mesma semana. Então, caramba! Foi uma coisa incrível. Foi aí que nós decidimos fazer mais. E seguimos. E tem quanto tempo isso? Já tem? 2 anos no YouTube e 5 anos no Instagram. Nossa, que legal. E aí, o que vocês sentiram, assim, dos seguidores ou das pessoas que assistiram em relação a esses temas da fruta, por exemplo? Porque eu acho que gera uma curiosidade, né? Sim. Eu acho que as pessoas que assistem os nossos vídeos vêm pela curiosidade. O primeiro motivo é isso, né? Eu tenho curiosidade ou tenho medo. Porque as pessoas às vezes têm medo e querem enfrentar o medo. E a gente se depara com muita gente falando assim: nossa, eu morria de medo de cemitério, eu não pisava no cemitério, eu não cuidava mais do túmulo da minha família. Então, a partir do vídeo de vocês, eu comecei a voltar aí ao cemitério, né? E ter conversas com a minha família também sobre a preservação desse lugar. Mas eu acho que o que motiva mesmo as pessoas assistirem a gente é curiosidade.
Você não acha, Rô? Eu acho. É que as pessoas têm muita vontade de ir a esses lugares, mas têm medo. Então é uma forma de eles entrarem no cemitério de forma virtual. Sim, E outra sim. coisa que É eu bem acho que é interessante. bacana é trazer esse tipo de diálogo para as famílias. Humanizar Né? um pouco. Exato, Sim. total. Né? Né? Eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, porque a gente tem uma sociedade que ignora o cemitério. Se você for, a gente tá vivo, eu tô vivo, vou viver a vida, eu não quero saber de É que cemitério. fica muito banalizado, né? Com sim. algumas questões. Exatamente. Né? Só que as pessoas também não entendem o quanto que esse espaço é importante, tudo que acontece dentro desses espaços também, porque acontece muita coisa, e o quanto que a gente tem que cuidar. Eu então, acho que a gente trouxe um pouco de luz pra isso, sim, né? foi maravilhoso. Eu acho que o problema maior é também a questão religiosa. Algumas religiões impõem a coisa de que, tipo assim, você morreu, acabou. Então as pessoas pensam, não importa os restos mortais, deixa isso pra lá. Aí pararam de cuidar dos túmulos, pararam de se preocupar com esses restos mortais. Mas nós sempre falamos nos nossos vídeos. Ali tá o amor da vida de alguém, tá a memória de alguém que foi muito importante na sua vida. Por que você não vai preservar esse espaço? Por que você não vai cuidar desse jazigo? É muito triste O isso. cemitério é história pura. Exatamente, né? Acontece muito de a pessoa, né, vira óbito e as pessoas, a família abandonar aquele espaço, realmente não se preocupar em limpar, né, em cuidar da... você vê tudo vandalizado, tudo... Sim, uma coisa que a gente fala muito, Isa, a gente tá fazendo uma preservação da memória. Sim, sim. Né? Toda vez que a gente tá no cemitério, a gente não fala de morte, a gente fala de vida. Porque a gente tá Olha dando que valor lindo pelo isso. que a pessoa foi em vida. É e isso. todo mundo fez uma história, né? Eu não Sim. quero morrer e quero ser apagado. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, eu quero deixar coisas boas, eu quero deixar boas lembranças, fazer algo de útil pra humanidade também. Eu acho que todo mundo quer. Né? Eu não quero morrer e ser apagado. Você quer? Eu não, Então, jamais. Eu quero ser lembrado e eu quero deixar um legado. E quando a gente tem uma sepultura, né, um mausoléu que preserva ali também a nossa história, isso é incrível, porque outras gerações vão conhecer a gente. Uma cultura até, né? Total. Porque tem túmulos que vocês visitam que tem uma história que vem toda, né, anterior, de muitos anos atrás, uma família muito antiga. Enfim. Sim, uma família fundadora. A gente visita hoje muito túmulo de gente que abriu centros beneficentes, sabe? Espaços espirituais que ajudam, acolhem. Olha, E aí que a gente legal. às vezes está lá e a gente vê um túmulo bonito e como, nossa, que bacana isso daqui, a família tá cuidando. E aí quando a gente posta, as pessoas trazem, nossa, essa pessoa fez isso em vida. Essa Olha. pessoa mudou a minha vida. É muito legal. Eu amei essa pessoa. Não é incrível isso? incrível. Outra coisa que é muito legal também é que a gente visita alguns túmulos de nomes famosos na cidade. Por exemplo, o nome de uma ponte, o nome de uma rua. E essas pessoas, essas personalidades que viveram nessa cidade estão ali nesse cemitério. E por vezes a gente mostra isso também, é muito legal. Contar a história da cidade Contar a através do história da cemitério. cidade. Isso acontece muito. Legal. Né? Tipo, o nosso primeiro vídeo, a ideia era fazer um roteiro turístico mesmo, né? Falando, gente, São Paulo tem muita história. E dentro dessa história, a gente tá aqui no cemitério e tem a Tarsila do Amaral, sepultada aqui. Tem o Monteiro Lobato no mesmo cemitério. Domitila de Castro, que foi a amante de Dom Quais Pedro. que são os mais famosos aqui de São Paulo, que vocês podem... Cemitérios. Consolação, o Araçá, o Araçá, o São Paulo, o Necrópolis São Necrópolis São Paulo. São os cemitérios maiores que tem muita obra de arte. Né? Mas no entorno tem vários cemitérios menores Vocês também. visitaram aqueles das 7 almas? Já das 13 das almas. 13 almas. 13 almas, isso. Isso, 13 o cemitério almas. São João Batista, que é o cemitério Vila Alpina. Tem as 13 almas do edifício Joelma. Nossa, foi bem intenso. Foi bem forte. Foi muito. Essa visita é uma visita que marcou muito a gente. Como? Porque, primeiro, que a história é uma história muito triste, né? Teve um incêndio e esses 13 corpos foram encontrados dentro do elevador. Vamos contextualizar melhor para quem não, né, para quem estiver assistindo aqui não sabe dessa história do edifício Joelma, é uma história de um acontecimento, eu não me lembro agora Eu não lembro o ano. mas tem já uns 30 anos, talvez. Já, mais, pra bem mais, pra né? mais, né? Um prédio aqui de São Paulo que pegou fogo, né? E não tinha preparo nenhum. Então, tinha uma precariedade também até no sistema de salvamento ali e tal. E era um prédio, acho, comercial.
Isso, muitas pessoas morreram asfixiadas por conta da fumaça, diversas pessoas se jogaram Claro. porque estavam desesperadas no alto do prédio, então Tem tem vídeos imagens- horrorosos. tem assim. imagens E aí, horríveis. essas dessas. 13 pessoas, no intuito de se salvarem, elas entraram Ficaram no presas elevador. E ficaram presas e foram carbonizadas. E até hoje não se tem informação nenhuma sobre quem eram essas pessoas, ninguém da família reclamou esses corpos. Gente, mas isso não é... Olha, Não é bizarro? Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Tipo, tá bom, são 13 corpos. Cadê as 13 famílias? Não é? gente, é muito... E quem eram essas pessoas? É. E aí, lá no cemitério, fizeram um espaço só pra eles, Realmente só pra esses corpos. não existe nenhum tipo de registro, nada que traga... De quem são? Olha, meu celular falando sozinho. Eu, hein? Gente! Vocês ouviram isso? Vocês viram isso? O celular falou sozinho. Coisas sobrenaturais Coisas acontecem sobrenaturais quando a gente fala sobre esses acontecem. temas. É. Gente do céu, Agora eu tô vou arrepiado. tomar um golinho de água. E nas nossas gravações acontece muito. Né? E agora uma coisa muito interessante, né, sobre o túmulo das 13 almas, que é um espaço muito bonito que foi feito lá. Né? Vai muito peregrino. Mas no começo, quando eles foram sepultados lá, o coveiro falava que ouvia muito eles gemendo de dor. Chegava um período assim, ele ouvia gente gemendo, gente O gritando. tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, o que acontecia? Sempre que ele ouvia, ele jogava água em cima do túmulo. E aí paravam os gritos. E Olha, aí criou esse costume das pessoas irem lá e colocarem água em cima É. dos 13 túmulos, assim. E tem uma capelinha super bonitinha que construíram pro pessoal essa ir lá capelinha, rezar. eu já vi algumas matérias sobre que tem tipo umas queimaduras assim que aparecem nas paredes, assim, uma coisa. Isso, as pessoas falam que Vocês aparece, viram, hein? aparece, a gente não viu, É, mas já existe ouvimos essa realmente história. essa história de que às vezes do nada aparecem algumas coisas queimadas por lá e ninguém sabe explicar. O mais legal foi ver uma história triste ser ressignificada, porque essas 13 almas ajudam muitas pessoas. Elas não têm reconhecimento de santas pela igreja, mas as pessoas vão ali para agradecer por cura, por conseguir um Não. emprego, por passar num vestibular, por comprar um terreno. Tem muitas plaquinhas e histórias interessantíssimas. A As gente pessoas- leu algumas no Nossa, As nosso pessoas vão lá vídeo. pra pedir por uma graça. Isso. E E são de- atendidas. E depois volta pra agradecer. É muito legal. Caramba. Então, Em agradecimento, aí as pessoas colocam plaquinhas, colocam Isso. água. plaquinhas, isso, e leva Tem água. gente que leva pão também. Tem um espaço até pra acender vela. Algumas pessoas não gostam de acender vela para as 13 almas. Por remeter à sentido. questão do fogo, de Sim. tudo, né? A gente acendeu, Mas não É, em cima da mas sepultura. não em cima da espaço sepultura, no separado. espaço para isso mesmo. Mas foi muito emocionante pra gente. A gente sentiu uma energia muito forte lá. Foi Assim, impressionante. foi Vocês são médiums também. Sim. somos. A gente trabalha a nossa mediunidade, nossa espiritualidade, né? Até mesmo para fazer esse tipo de gravação precisa, né? E Sim, lá a sim. gente sentiu, assim, uma coisa muito boa, né? E é gostoso, a gente gosta de falar isso pro público, sabe? Venham, né? Aqui é um espaço Sentiram realmente gostoso. Um alívio, assim, uma paz. Super. E é dentro disso que a gente fala, né? Que são, pensa, 3 espíritos que sofreram tanto, que conseguiram realmente ali se alinhar espiritualmente, hoje ajudam as pessoas, e dentro ali do cemitério tem um espaço de uma energia muito positiva. Gente, isso é Tanto muito que- maravilhoso. Sim. Né? E durante a nossa gravação a gente teve que interromper várias vezes, porque o fluxo de gente rezando, né, e lá é muito forte, a gente não filma. Uhum. Então dá trabalho, mas a gente respeita. Porque é muito legal, tem gente que vai de longe, tem caravana, tem um pouco de tudo, né? E nos nossos vídeos ao longo desses anos, nós gravamos vários túmulos de santos populares, ou milagreiros de cemitério, também como algumas pessoas conhecem. E são histórias incríveis. Inclusive, nós gravamos em Taubaté, uma moça que foi a primeira vítima de feminicídio ali naquela região. Uhum. E a história dela foi ressignificada, porque ela ajuda mulheres que sofrem, que querem se separar, Ou que tem relacionamentos abusivos. têm relacionamentos abusivos. E ela é uma santa popular. É uma santa agora? popular. É uma santa popular. E a gente ficou muito triste, assim, quando a gente chegou lá e viu a história dela, Sim. Uhum. né? Porque a cidade até deu uma visibilidade muito grande pra história dela, o que é muito bom. Uhum. Porque é um alerta pras mulheres, sabe? Então hoje ela tem o nome de uma ponte, né? O espaço dela é um espaço muito bonito, muito O bem nome, cuidado. Vocês podem falar. Vocês lembram o nome dela, Rô? Não lembro. Lembra? Levanta aí. Deixa eu ver. A gente é ruim de nome, tá? Não, pode pesquisar. Mas esse é um vídeo que até fez bastante sucesso agora, Uhum. recente, que a gente lançou.
E foi a primeira vítima de feminicídio. E a gente achou interessante trazer isso pro vídeo, falar, alertar as mulheres, entende? Então é muito legal que a gente pode usar dessa figura que hoje é uma santa pra alertar outras mulheres. E a Então é muito legal. história dela, vocês sabem? Sim, sim. Ela tinha um namorado, né, na Isso. época, e esse namorado era muito ciumento, né, e já dava indícios de que era uma pessoa violenta na vida dela, mas de alguma forma as pessoas, eu acho que todo mundo que vive uma relação abusiva, ela vai levando, A gente acha que vai consertar em algum momento, ou né? também tem aquela questão, o cão que ladra não morde. Aham. Né? E infelizmente ela foi assassinada, né, por ele e aí teve essa comoção muito grande na cidade. Então os vídeos, as fotos, o sepultamento dela assim é lotado, né? E as pessoas se comoveram tanto e sofreram tanto com a história dela porque acho que nunca tinha sido registrado na cidade um caso desse. Sim. Então foi um choque para todo mundo na época. E a partir disso, as pessoas começaram a cuidar. As pessoas do bairro iam lá e cuidavam. É Olga Guedes Tavares, ela é Isso. conhecida como a Santinha de Taubaté. Santinha de Taubaté. Santinha de Taubaté. Olga Guedes Tavares, mas falar Santinha de Taubaté, todo mundo sabe quem é. Uhum. E eu acho que é muito legal abordar isso. Acho importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Né? A gente sabe que esse tema é de extrema importância. E a gente recebeu muitos agradecimentos de mulheres, falou, nossa, que incrível, que bom que vocês estão falando disso, né? E aproveitar aqui também sua audiência para falar, né, que briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, Sim. e quem vê ou souber de alguma mulher que tá passando por alguma violência doméstica, liga pra polícia, É isso. né? Então, a Santinha de Taubaté tá aí também. E você, Exatamente. mulher, né? Eu acho que é legal. Se tá numa situação assim, ou tá achando que a relação não é boa, faz uma reza aí pra Santinha de Taubaté, vai que ela te ajuda. né? Ou não tira os custa, embustes né? também. Te dá Ou uma você tá força. solteira? Você tá solteira? Eu tô Reza- solteira? Não, quem tiver Ah, tá. solteiro. Quem tiver solteiro. Eu não Faz sei. a reza não sei. pra você tá- encontrar uma Eu não pessoa. sei como você tá. Já falei que eu prefiro carpir um lote. Não quer ninguém? Não, Ó, Não. Mas reza pra Santinha pra ela tirar os embustes. vou rezar. Fala assim, ó, Santinha de Taubaté, tira os embustes do caminho, só traga gente que preste. É isso. Amém. Independente do gênero, que seja uma pessoa que preste. Que preste, com É. certeza. Então, Porque esse assunto realmente. Inclusive, é interessante isso. Porque isso é o porquê de eu estar solteira, né? Eu já vivi relacionamentos Sério? tóxicos. Sério? Já passei por situações que eu posso dizer que foram nesse contexto. Sim. E isso é interessante, né? Falar. Eu, né, tive histórias que doeram muito em mim. Sim. Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar disso. A gente entender que isso realmente acontece. acontece. E acontece com qualquer pessoa. Não importa como ela E é, às se ela é rica, vezes- se ela é pobre, não importa. E às vezes demora pra gente Verdade. acordar. Né? Caso a pessoa não percebe, ou é muito amor também, né? Eu falo, eu mesmo, eu como um homem gay, eu passei por relações tóxicas. Sim, acho que Né? todo mundo passa em É. todos os contextos. E é horrível, né? Então, Sim. gente, não espera pra ver. Né? Não espera Não pensa pra que a ver. pessoa não teria coragem, que às vezes ela tem sim. Tem. É triste, é triste. Aí dentro das nossas visitas acontece da gente se deparar com histórias tristes também, né? Mas elas foram ressignificadas, né? Com certeza. Com esse trabalho de vocês, né, humanizando essa história, Sim. recontando, né? E olha Recriando. que importante, né? Se não tivesse o túmulo da Olga ali, preservado e cuidado, ninguém saberia mais dessa história. Uhum. Ela seria só mais uma do passado. E uma estatística também. Exato. E só. E só. Só um número. E a pessoa já morreu, não vai voltar, então é importante que a gente fale sobre isso para que não aconteça mais ou diminua os seus casos, né? É sempre importante lembrar desses casos. É muito importante mesmo. E a gente gosta de trazer isso. Tinha aquela noivinha que a gente... Que cemitério que foi? Foi em Santo André, Eu não lembro o nome dela, também não lembro agora. mas que era uma padroeira das noivas. Isso mesmo. Ai, queria lembrar a história dela. Depois se eu lembrar, eu conto aqui. Era uma menina Uhum. e também foi assassinada, né?
E ela virou... Também nas mesmas condições, assim? Basicamente, é bem parecida a história. Nossa. E aí ela virou a padroeira das noivas. E ela aí, estava grávida ainda, é uma É, história bem pesada. é bem pesada. Depois Tem se um dos nossos vídeos se eu lá em lembrar, Santo André. se eu lembrar, eu falo o nome dela aqui. Mas a gente é muita história, porque a gente visita que tanto. É muita coisa. É, concordo. muito assim, mas tem muita coisa legal pra falar, pra mostrar. E a gente adora achar esses túmulos de milagre do cemitério. A gente adora, porque é muito bacana. E a energia que as pessoas impõem ali é incrível, é muito gostoso. E essa da noivinha, vocês sentiram alguma energia diferente? Normalmente a gente sente. Sim. A gente às vezes não fala muito no vídeo, Uhum. até por uma questão de respeito à espiritualidade dos outros. A gente faz vídeo pra todo mundo. Uhum. Então a gente deixa, às vezes, a nossa experiência espiritual um pouco off. Né? A gente tem até mudado um pouco, colocado um pouquinho mais, mas a gente sempre sente. A gente costuma dizer assim, que se um cemitério é muito leve, muito pesado, sabe? Assim, Já indiquei Geralmente, quando você pisa dentro do cemitério, você já sabe como vai ser. Já sabe todos os... indiquei pra vocês um cemitério que vocês têm que ir, sim, né? gente, Na sua vamos cidade, aí. Eu falei, Você tem que ir com a gente. mas claro, Aí, Ia ser bem ó. legal. vamos mesmo? Vamos? Bora hoje. Vamos, Combinado. vamos. Então, gente, daqui uns dias vocês vão saber aí um cemitério que a gente vai visitar. Indicação especial. Mas, normalmente, ainda falando sobre essa coisa espiritual, a gente vê muita coisa. A gente tá andando, às vezes você vê pessoas passando, a gente Muito vulto. escuta. Já fomos expulsos do cemitério por um espírito, Aham. assim. Por um espírito. É. Mas De- como? De ouvir gritando, de ouvir, sai. De ouvir. Sai? Aham. É muito. Gente. E é uma energia muito densa. Assim. Tem cemitério, é muito louco. Se eu pudesse desenhar, Aham. sim, parece que tem cemitério que a gente entra. Quando você entra, você já sente denso. Sabe? Só falta a neblina tá ali forte, assim. Uhum. Então. Aí a gente já se olha, assim, a gente já sabe Só como que fala, vai ser a "Ih". gravação. Ixi, vai ser pesado. Começa a ouvir coisas. É. E aí vocês já escutaram, então, um espírito falando pra sair? Já. E foi uma experiência horrorosa. Porque a gente se prepara muito para Sim. entrar num cemitério, tem que ter um preparo, tem que Sim, ter um cuidado espiritual, né? Não tem como fugir disso. E a gente foi num cemitério que era um cemitério abandonado, achando que ia ser tudo tranquilo e fácil. Porque você fala assim, o cemitério tá abandonado. Ninguém é sepultado lá há muitos anos, então vai ser então- tranquilo. De onde era esse cemitério? É em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Uhum. E foi a gravação mais terrível da nossa vida. Como foi isso? Foi horrível. Horrível, assim. Tanto que a gente não vai voltar. É um cemitério que fica ao lado de um hospital que tratava o pessoal com hanseníase, que antigamente chamava de lepra. Aham. Então as pessoas que foram sepultadas ali já eram pessoas excluídas da sociedade. Então já eram pessoas tristes porque não viviam com seus familiares e tudo mais, eram isoladas. Então já tem uma questão densa por Porque a conta doença disso. isolava as Isso. pessoas. Essas pessoas. Então Triste. possivelmente foram espíritos que já tiveram uma certa dificuldade para descansar, como costuma falar, né? E chegando lá no cemitério, a gente viu várias sepulturas violadas, ossos roubados, muito trabalho negativo. Sabe, coisas que você via que era feita para acabar com a vida de alguém, para Macumbaria destruir pesada. relacionamento. Pesada. E aí vocês identificavam que realmente eram Sim. coisas pra destruir a vida de Sim, alguém. muito boneco de voodoo. Muito. Sim. Os bonecos espetados cheios de alfinetes com nomes. A gente viu trabalhos feitos em cabeça de cera. Com foto, com nome, com... E você via que eram trabalhos voltados para coisas ruins, porque muitos desses elementos você pode usar para fazer coisas boas também, Sim, mas ali não era para fazer nada Mas bom. com vocês, com a espiritualidade de Sim. vocês já decifraram Sim, na hora. Sim, que- na hora. E a gente também viu trabalhos que a gente nunca tinha visto na vida. Que a gente falou, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho vocês podem falar? Tinha um deles que era um varal, como se fosse um varal preso em duas árvores, assim, cheio de peixe seco. É. Um varal de peixes secos, é bem estranho, assim. Aham. No Caixões cruzeiro dentro de tinha garrafa. vários Nossa, caixões. muito caixões. caixão. Era tudo muito abstrato. Muito. E a energia indecifrável. era muito pesada. Era andando e você sentindo um peso assim nas costas, sabe? Algo terrível. Foi pesando, assim, a gravação. Foi ficando muito difícil de fazer. E vocês chegaram a questionar alguém, até para se informar também, por exemplo, esse do varal, para que era? Sim, a gente lança isso sempre para os nossos inscritos. Aham. Né? Como a gente tem inscritos de todos os tipos de religião,
eles lançam isso. Então, esse do varal de peixe, que era um trabalho que a gente nunca tinha visto, eles falaram que era um trabalho para algo ruim mesmo, e que é para secar a vida da pessoa. E aí, a cada peixe que vai secando e caindo, a pessoa vai se dando mal na vida. Gente, Então, Você tem noção. Muito, chocada. muito pesado. isso Às vezes a gente fica existe realmente Existe. chocado com a capacidade das pessoas de fazer Aí maldade. a pessoa gasta o tempo dela pra fazer o mal, né? pra fazer uma coisa ruim pro outro. E você acende uma vela pro seu bem. Não Para é? você prosperar, para você crescer, por que você vai fazer pede algo pra pro você. mal? Pra dos que você outros? vai querer ferrar a vida do outro? As pessoas são muito rancorosas, eu acho. Não tem jeito. Mas a fora natureza de alguns E as essa. pessoas que ganham dinheiro fazendo os trabalhos, né? Que você chega desesperado ali querendo ferrar a vida de alguém, você como um sacerdote de uma religião que tem poder para tal, você deveria acalmar aquela pessoa, dar outro direcionamento e não fazer Orientar trabalhos diferente. para negatividade, né? Agora, a gente encontra muita coisa diferente nos cemitérios. Já vimos, olha, cada coisa. Tem um cemitério mais recente, agora a gente encontrou uma bruxa no cruzeiro. Uma bruxa. Uma bruxa, assim, uma imagem de uma bruxa que a gente nunca tinha visto bruxa no cruzeiro. Aham. Aí, engraçado que o Rô tava atrás, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, uma bruxa! Ele tomou o maior susto. Gente, normalmente eu não me assusto nesses lugares. Mas ele deu um grito que eu me assustei. Ele, oxe, menino, que susto que você me deu. É muito engraçado esse vídeo. Do Sensacional. nada, Ele uma tomou- bruxa. Mas a gente já encontramos calcinha, Calcinha. Sim. calcinha, Há camisinha, caixões pequenininhos. roupa, muita muita roupa, bebida, doce. Calcinha tem algum sentido... Ai, não sei. Aí a gente não sabe, porque a pessoa Porque perdeu a calcinha Fica dela, né? até a questão também de que muitas pessoas invadem cemitérios para morar de forma irregular, É. pessoas que sem teto, também pessoas que vão ter relações sexuais dentro do Isso. cemitério, tem pessoas que têm esse fetiche, é E bizarro. aí, às vezes, É um esqueceu a desrespeito tão grande. calcinha. É. lá. Acontece. Já encontramos Pode um ser, né? combo do McDonald's Nossa, dentro do cemitério. dentro do cemitério. Tipo, tinha um túmulo muito bonito. E a gente acha que foi uma oferta mesmo da família. Que a pessoa talvez gostava Gostasse e tinha um Possivelmente. combo do McDonald's. E a gente achou muito interessante. A daquilo. gente Interessante. Tanto que a gente levantou uma pesquisa no canal. O que você gostaria que fosse entregue pra você depois de morto? Porque no México tem essa cultura de você Isso. dar comida, oferecer a comida Sim. que a pessoa falecida gostava, colocar É. ali no altar e tudo mais. Talvez seja por esse motivo que tinha um combo ali O do que você McDonald's. gostaria que fosse levado pra você? Ai, hambúrguer. Hambúrguer. Hambúrguer, uma coquinha zero. Eu também, uma Eu Podia adoro falar, uma- podia falar, Com marca. certeza, gente, eu adoro uma coquinha zero. É Minha mãe tá maravilhoso. assistindo isso, com certeza, muito brava. Você pode ir lá em casa, nunca falta. Ai, tá? tô indo, já Pode já não, em vamos. casa nunca vai faltar, não vai ter arroz e feijão, mas a coquinha zero vai Vai estar lá. ter. Geladinha. Igual na minha casa. Tá? Eu É adoro. perfeito, é isso. Então, se eu morrer, que demore muito, tá, gente? Pra vocês contar minhas histórias, pode pôr uma coquinha zero lá. E você, Rô? No meu, acho que podia ter uma xícara de café e uma cerveja. Uma cerveja. Nossa! Bem nada a ver. Não, Um quente e um quem frio, for mas de podia- tarde, leva a xícara de café. É. Quem for mais pra noite, assim, Pode põe a levar uma cerveja. Bem gelada, gente, por favor. E você? Eu acho que uma coquinha zero vai bem. Leva os meus cachorros lá, por favor. Ah. Pode colocar pode fazer o velório ali no chão e tal. Que eu não- Nossa, eles precisam entender, né? Que, É. que Cachorro sem. Cachorro sente. Eu postei um vídeo recente. Nossa, eu chorei muito. Ai, Que tá meu velando Deus. o corpo, assim, aí trazem o cachorro. Só que o cachorro, ele não conseguia subir pra ver o dono. E aí ele fica tentando pular. E uma hora ele pula e consegue. Consegue. Aí ele se ajeita e deita no peito. Nossa, aquilo Gente. partiu meu coração de um jeito. É muito triste. Que eu falei assim, é muito amor verdadeiro, né? Muito. O bichinho, e ele sente muito, assim. Nossa, esse vídeo acabou comigo. E o mais triste é que às vezes quando o dono falece, ninguém vai cuidar do bichinho igual ele cuidava, né? É. Fica E o muito animal abandonado. sente muita Sente. falta, Até né? porque o dono tem uma relação, tem um laço Sim. muito específico com aquele animal, né? É. Então acho que nunca vai ser Vou falar uma coisa interessante. A gente tinha uma gatinha, a Sofia. Ela ficou 14 anos com a gente. Sim. E aí, quando o Rô entrou na minha vida, já tinha a Sofia. E ela é uma lady, né? Maravilhosa. Maravilhosa, assim. Tanto que às vezes a gente fala, não tem gato aqui, não é possível. Porque ela era muito educada, não subia nas coisas, era muito Não tranquila. comia comida humana, Não não comia gostava- carne, só Mas comia também a não raçãozinha gostava que dela. pegasse nela. Ah, Aí ela faleceu e tal.
E aí a gente tem muita dúvida da espiritualidade com o animal, né? E aí a gente teve visão dela em casa. Por Depois várias eu falei vezes. por várias vezes. Então isso foi muito interessante, assim, sentir que ela ainda estava ali acompanhando as Isso nossas aconteceu coisas. na minha casa também, Sério? com a Flor, a minha cachorrinha que faleceu agora, vai fazer 1 ano. Isso é interessante, porque na noite que ela faleceu, a minha mãe pediu ajuda, era para eu ir lá para minha cidade para auxiliar a minha mãe, levar ela no veterinário, porque Sim. ela estava tendo coisas que a gente não conseguia identificar, e nem os veterinários. Uhum. E foi em vários, foi fazendo todo tipo de exame, assim, dos exames mais simples aos mais complexos. E aí, na madrugada que eu estava indo para ajudar minha mãe, que eu ia viajar, a luz lá da minha sacada, ela acendeu. Caramba. Acendeu, simplesmente acendeu. E nessa hora começou a me dar uma febre. Caramba. E aí eu liguei e falei, mãe, eu tô saindo agora, mas eu comecei a ter febre. Daí a minha mãe falou assim, filha, não venha, a Flor acabou de nos deixar. Nossa. E sim, a luz acendeu, ela só acende se você passar. Sim. Então não é uma coisa que acende de qualquer De maneira. sensor. Em sensor. Então, como se ela tivesse passado Nossa. por ali. E foi no mesmo Caramba. instante, assim, acendeu, eu levantei, quente, assim, falei, nossa, como que eu vou? Porque são 8 horas dirigindo. Sim. E eu geralmente vou sozinha. Nossa. Aí. Como que eu vou dirigir agora 8 horas? E eu tô febril. Minha mãe falou assim, não venha. Ela acabou de nos deixar. Eu já vivi algo muito parecido, mas não foi com um animalzinho. Foi com a minha avó. Em 2020, eu a perdi. Nossa, foi muito louco isso. Até eu fiquei assustado. Eu tinha uma conexão muito grande com ela, assim, era algo extraordinário. Dona Maria Neuza, maravilhosa. Aí eu tava em casa, fritando uns pastéis, num dia tranquilo, assim. Me deu uma coisa ruim na hora. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Sentei no sofá e falei pro Léo, assim, aconteceu alguma coisa com a minha avó. Aí eu fiquei gelado e no mesmo instante a minha irmã me liga. Quando ela ligou, eu já tinha certeza que... Nossa, foi muito Ela impactante, tinha assim. Porque a gente tava bem, num ambiente gostoso, alegre. Eu tava vendo Foi do TV. nada. E tava fritando pastel, que a gente ia comer pastel. Do nada, ele senta no sofá e fala assim, nossa, tirar algo muito ruim. Ele mudou. E eu sabia que era Totalmente. com ela. E ele já sabia, assim. Então foi muito forte isso. Aí a minha irmã ligou, falou que ela passou mal, ela chorando desesperadamente e tudo mais. E que o resgate tinha vindo, que ela levou. Eu falei, gente, ela partiu. Aí, imediatamente, estávamos na época do Covid. Ela não faleceu de Covid, mas eu fui imediatamente com o Léo pro hospital. Porque eu falei assim, eu quero ver o corpo dela. Porque eu sou aquela pessoa que se eu não vejo o corpo, não cai a ficha pra mim de que a pessoa partiu. Aí eu falei, nem que eu faça só reconhecimento de corpo, porque possivelmente não ia ter um velório. Fomos até o hospital, aí foi confirmado realmente o óbito. Aí eles falaram, olha, vai ter que fazer reconhecimento de corpo. Eu fui fazer esse reconhecimento de corpo, foi a coisa mais dolorosa da minha vida, ver uma das pessoas que eu mais amei ali dentro de um saco, dentro do necrotério. Mas pude me despedir. Mas tivemos de a alguma sorte ainda forma de- ela foi te avisar, Foi né? me avisar. E tivemos a sorte aí de ter um velório de 30 minutos ali, pra gente poder fazer uma despedida digna, da forma que ela merecia. No meio Mas- do caos que o país No meio tava do vivendo. caos. Mas é muito doido isso também, de que, tipo, de alguma forma ela se conectou comigo pra... Eu acho que são as Sei lá. conexões reais de amor, né? E afeto, querendo ou não, você tá ligado. Existe um Né? laço. Existe né? um laço. Existe. A gente sabe que É. ele existe, né? Então acho De que alguma isso maneira. não é palpável, mas ele existe. Ele existe. Né? Então, você que tem amor pelo filho, pelo animal, por criança, sei lá, você sente esse vínculo, Sente. né? Então, E ainda a gente tava falando há pouco sobre a questão de preservação de memória. Depois fomos ao cemitério, ela foi sepultada ali no chão, na terra, que era da forma como ela queria. Aí eu fiquei doido querendo voltar lá. Falei, nossa, eu preciso ir lá no cemitério. Uma semana depois nós voltamos. E eu cheguei, eu falei, gente, ela não tá aqui. Sabe a sensação de que você vai, você acha que você vai sentir algo ali? Aí eu olhei pro Léo e falei, gente, ela não tá aqui. Eu realmente sinto que ela está em outro plano. Acredito que por ter sofrido muito ao longo da vida, é um espírito que está em processo de aceitação, de recuperação e tudo mais. Entendimento, né? Mas eu falei assim, aqui
tá só os restos mortais, mas eu vou fazer o máximo possível para preservar esse espaço, a memória dela e tudo que ela foi. Então, vou cuidar dos restos mortais dela. Olha que história. E foi os 3 anos que ela ficou sepultada ali, um jardim bem bonitinho, bem cuidado, a gente visitando sempre, até o momento de retirar e depois de cremar os ossos. E aí, nesse processo de exumação da avó do Rô, a gente filmou. Não mostrando tudo, né? Mas a gente, Né? todo Não o processo, ossos, não. falando sobre valores, como foi, tudo que tem que ser feito. Então a gente também mostrou, assim, como a gente filma muito o cemitério, fala muito da vida dos outros, aí eu falei assim, eu acho que é justo Trazer a história. trazer de também vocês. sobre a gente, Sim, né? sim. Compartilhar sobre a gente. Então, e as pessoas gostaram muito, assim, da honestidade, né? De estar vivendo aquele momento também Até e compartilhar. Pra quem nunca passou por isso. Justamente. Ter né? Exatamente. Porque muita gente perde o primeiro familiar, assim, e fala, meu Deus, e agora? O que eu Não faço? sabe nem o que Às vezes não fazer. tem um plano funerário, então fica realmente perdido. Então a gente sempre tenta trazer essas coisas nos nossos vídeos. O mais legal, eu acho que a gente tem a coisa de conexão com os nossos inscritos. Muitos são como família. Então eles se sentiram também muito emotivos de estarem fazendo Sim. parte daquele momento. Foi... Olha, que E da gente lindo. compartilhar, né? Eu acho que nem todo mundo faz isso, né? Às vezes as pessoas gostam de expor os outros, mas Uhum. deixa a sua vida ali fechada, né? Então foi um momento de abrir, assim. Não, achei super legal, porque realmente quando a gente passa por uma situação assim, muitas vezes você não sabe nem, né, o que Sim. eu perdi meu pai relativamente recente. E aí a gente ficou, o que a gente faz agora? Qual é a roupa? Vamos comprar uma Nossa, roupa? sim. Vamos usar alguma roupa que ele já tem? O que a gente vai fazer, né? Então, realmente, quando vocês mencionam, passam, mostram essas coisas, até da questão da vida de vocês, realmente abre um leque para as pessoas Sim. começarem a entender. E você né? falou uma coisa agora muito interessante, né? Que as pessoas agradecem muito a gente, porque elas começaram a falar sobre a morte também. E é importante, dentro da sua família, você falar, né? Você falar não vai atrair a morte pra você, mas você precisa decidir coisas. Tá, você morreu, e aí? Você quer ser enterrado? Você quer ser cremado? Uhum. Né? Seu velório, você quer alguma roupa específica? Você quer que alguém não seja convidado? Exatamente. Você quer música? Nós já filmamos É. o túmulo de um cara que pediu pra família fazer um samba. Nossa. Eu isso- quero, eu Não, quero música. é muito esse legal. daí esse vídeo ainda não foi pro ar. É. Esse vídeo Não ainda não pode. foi pro ar. A gente pode Mas falar, vamos falar, sim, né? é Mas uma história esse legal. vídeo não foi pro ar ainda. Eu não lembro o nome do senhor. Mas ele é lá de Taubaté. E ele ensaiou o velório dele. 5 anos antes. Ele ensaiou, ele fez um sambão, convidou todos os amigos e simulou como que seria o velório Fez dele. até convite. É algo muito E aí- interessante. e aí- Convite pro velório. Pro velório, pro Porque ensaio do velório. ele deixou tudo pronto. Ah, Então, quando ele morreu, tudo estava pronto. E aí tinha uma cartinha que ele colocou como que ele queria, tudo. Falando, não fiquem tristes, né? Acho que é Rui do Pandeiro. Eu ia falar Rui, ó. Rui do Rock, tudo, né? Pandeiro, chama Rui do Pandeiro. E a gente achou incrível a história dele, que eu falei, esse cara é demais, a gente adoraria ter ido pra roda de samba. Pensa. E aí, quando ele foi velado, aí o cemitério, o velório fica do outro lado da rua, aí veio o grupo de samba tocando e o cortejo vindo até sepultar ele, assim. imagina que vibe, É muito sabe? legal. Elevada, que Sim, coisa exatamente. leve. Se foi eu uma falo- pessoa que viveu bem, teve uma vida É. super bacana, cumpriu o propósito dele, né? Viu? Até na morte. Até né? Na morte. E agora a história dele é perpetuada e vai ser contada pra um monte de gente. Olha. Eu acho que antigamente as pessoas falavam muito mais sobre a morte. Minha família é toda nordestina, então a gente tem várias histórias, inclusive dos meus bisavós, que já tinham a roupa que queria ser sepultado. Nossa, Tinha sempre umas eu vi histórias isso. do pessoal que tinha caixão em casa, guardava o caixão tipo atrás Porque da era porta. caro e não tinha plano. Então as pessoas juntavam dinheiro e compravam o caixão deixava e deixavam em guardado. casa. Deixava lá. Era muito comum A isso. roupa também. Eu já cheguei até a falar, nossa, será que a gente tem que ter uma roupa? Aí, tipo assim, você não sabe quando você vai morrer. Aí passou 2 anos, aquela roupa ficou fora de moda, aí você troca o look pra quando você for ser enterrado. Sabe uma dúvida que a gente ficou? Por exemplo, a minha irmã falou assim, mãe, que falou pra minha mãe, né? Que sapato nós vamos pôr no nosso pai? Daí minha mãe falou, não coloca. Ele não vai andar, Minha É. mãe falou tipo isso. mas tem que pôr.
Agora eu não lembro mais, porque eu tava tão Ou a passada. meia, pelo menos, tem que ter a meia. Eu acho que era meia. Tem que ter meia. E as pessoas normalmente colocam sapato até. Sim. Por quê? Porque quando o processo de decomposição, aí quando os ossos do pé são muito pequenininhos. Então fica dedos. dentro da meia. Aí não se perde os ossos. Entendi. Então, A gente tava aqui brincando e falando sobre a questão de roupa, sobre look e tudo mais, mas é algo legal de se falar porque a gente vê hoje em dia acontecendo muito, principalmente com mulheres trans que morrem e a família, por não aceitar, por não respeitar Desrespeito. Nossa, isso é muito triste. o corpo da pessoa, daquela pessoa, sepulta aquela mulher com roupas masculinas. Acontece Nossa, muito isso é isso. muito triste. Nossa, a gente tá recebendo Deus. muitos relatos disso. É muito triste. Porque o que acontece, né? A pessoa trans, ela normalmente é comum que tem um embate com a família, né? A família não aceita, né? E essa pessoa acaba se afastando. E aí a relação que ela tem, ou com uma pessoa que ela se relaciona amorosamente, ou com amigos. A família vira os amigos. Mas a né? família não tem mais contato. Mas o que acontece? A partir do momento que essa pessoa falece, esse corpo vai pra onde? Pra família, Uma família de sangue. né? E aí a família não respeita aquela pessoa como ela gostaria de ser respeitada. Então, a gente recebe muitos relatos assim, e a gente tá até levantando muito isso. Fala, gente, algo precisa ser feito, né? Essas pessoas precisam ser respeitadas, né? E como que faz isso? Será que existe alguma forma de... Eu acho que tem que ser criada uma lei. Uma lei, um Tem que documento? ser criada, tem que ser criada. Alguém tem que olhar por isso. Porque é muito desrespeitoso. Eu vi até um relato de uma Thanato que estava trabalhando num corpo e aí tinha uma mulher que foi contratada pela família para cortar o cabelo de uma mulher trans, para tirar os cílios postiços, para tirar a unha, né? Para ser sepultado como um homem. Então, é muito triste. É desrespeitoso demais. A pessoa em vida não era isso, por que fazer isso com ela? Total. Então acontece. Então, você vê como é importante falar sobre. a morte. Exatamente. É importante. Não dá pra gente ignorar a morte. É a única certeza que a gente tem. Né? Mas tem gente que fala, eu não posso falar sobre a morte, que vou atrair a morte pra mim. Não, a morte tá no caminho de todo mundo. Não é que vai atrair, ela vai chegar. Ela vai né? chegar. É a única certeza. Né? que nós Então ela temos. pode ser mais organizada ou pode ser uma bagunça. Porque até hoje. E você precisa organizar, porque pra morrer, pelo menos em São Paulo, é uma fortuna. Eu não sei como tá em todos os estados do Brasil, mas aqui em São Paulo é uma fortuna pra morrer. Então você precisa se organizar. Exatamente. Né? Hoje você ter um túmulo é uma coisa caríssima. Caríssima. Né? É um apartamento, às vezes. Então, você precisa falar sim, precisa se organizar. Doação de órgãos também é importante. Você é doador, você não é doador. Sabe? É tanta coisa que envolve a morte que as pessoas têm esse tabu. E por que tem esse tabu? A gente tem que acabar com isso. As pessoas têm medo, né, de falar de morte, né? Sim. Meu pai era uma pessoa que morria, né, morria de medo. Ele não achava que isso fosse acontecer com ele. Nunca queria falar sobre, né? Parece que existe um bloqueio. É uma loucura. É bizarro. Que agora vocês estão trazendo para as pessoas de uma maneira diferente. A gente precisa Sim, olhar para isso. Exatamente. Né? E é de uma forma leve também. Leve. Né? A gente não traz essa coisa assombrosa pro cemitério, porque não é. Não é uma coisa que a gente fala muito. O cemitério é triste quando você tá velando alguém. É triste mesmo. Você passar pelo luto, né? Mas quando você não tá nesse luto, o cemitério é um espaço normal. É um Com parque, história, por com vezes, cultura, né? com natureza, com... Arquitetura. É. Tem um né? movimento muito grande em alguns cemitérios de São Paulo agora de transformar esses espaços em parques, que é o que já acontece muito no exterior. Então, eles criam um espaço para o pessoal fazer uma caminhada matinal, realmente espaço para piquenique, tem parquinho para crianças. E é algo Mas você falou uma coisa muito interessante, né? Falar, minha mãe morre de medo de cemitério. Hoje, muito mais tranquilo pra ela por conta da gente, porque a gente começou a conversar, a trazer luz sobre isso. Sim. Mas a minha mãe, ela deixou de ir no velório de vários parentes, por medo. E eu acho interessante ela ter esse medo, porque ela passou a vida me assombrando, contando história de terror, contando história de fantasma. Minha mãe passou a vida fazendo isso comigo. Também. A mãe do Rô também. Mas ela não gosta de ir num cemitério, morre de medo. Eu acho que o mais triste é que as pessoas ficam nessa coisa de cemitério, medo e atrair a morte e tudo mais, e muita gente esquece de viver.
Não faz coisas legais, não viaja, não passeia num parque. Se você não tem dinheiro para ir pra um lugar mais longe, faça um piquenique com a sua família, tenta tirar o povo de casa, tirar as crianças das telas. Vá vivendo. Não quer falar sobre a morte, não aproveita a vida, não aproveita né? a vida. Né? De uma maneira positiva. E uma coisa eu falo, quem tem medo de viver que morra. É verdade. Não é? Não é? Então, Verdade. assim, mas você não vive e não quer falar sobre a morte também, você tem que decidir qual caminho aí. Né? Mas, gente, falem, converse com a família, né? É um assunto chato, mas é importante. É importante. É importante. E falando de cemitérios ainda, vocês falaram que vocês já foram em alguns cemitérios no exterior. Sim. E conta pra gente um pouco assim dessas viagens, o que vocês já viram assim de mais incrível fora do Brasil? Assim? Bom, os cemitérios, para mim, os mais legais, o da Argentina é um dos mais legais, porque tem essa mesma coisa de estrutura grande, de mausoléu, que é algo bem europeu, que também tem muita referência nos cemitérios aqui de São Paulo, e do Brasil, do modo geral, né? Nos Estados Unidos nós tivemos umas experiências legais. Lá o cemitério é bem mais simples, a grande maioria é estilo parque, tem só aquela lápidezinha igual nos filmes. Aquela graminha. A maioria é nesse estilo. Eu acho uma chatice. Eu acho. Falta personalidade. É muito low profile. Aí, tem umas lápides que são legais, que o pessoal costuma colocar um pouquinho da história da pessoa que faleceu, alguma música que aquela pessoa gostava. Às vezes coloca um santinho quando a pessoa é católica, um brinquedinho quando é criança. A gente só via sepulturas muito grandes quando era de militares, né? Que eles criavam uns monumentos, assim. Mas a gente viveu umas coisas muito doidas nos Estados Unidos, assim, que a gente tava num cemitério, acho que no Hackney. Hackney cemitério, e na Flórida. Na Flórida, a gente derrubei a garrafinha. E a gente foi atacado pelos gafanhotos. Nossa, foi mesmo. Uma coisa assim? muito doida. Tipo, a gente tava... Um enxame de gafanhotos? Não, a gente tava gravando, aí sei lá, uma hora ou outra tinha um gafanhoto aqui, outro gafanhoto ali, a gente falou, ok, deve ser Não, um e período... gafanhoto é um inseto muito feio. E eram grandes, não eram assim pequenininho. Uma nuvem. Tipo, assim. gigantes. Aí a eles gente vinham foi- pulando, assim. Aí a gente andando, vamos gravando. Quando a gente chegou num pedaço, começou a pular de 10 na gente, assim, ó. Foi E a desesperador. gente saiu correndo. E aí acabou a Uma cena- gravação. nada, a gente continuou. continuou. Tinha que render. Meu Deus. Foi vexatório. Mas era muito gafanhoto. muito muito. E aí o que acontecia? A gente tinha que olhar onde pisava, porque senão pisava no monte. Ia matar um monte. Nossa, é nojento. Foi Eles nojento. são nojentos, mas eu não quero matar os bichinhos também, né? Foi muito nojento. E foi nesse mesmo cemitério que nós gravamos também um espírito, não foi? Foi. Porque as pessoas nos cobram muito, falam assim, por que vocês não começam a fazer investigação, usar aqueles equipamentos que mostram os espíritos, aquele spirit box, Spirit aquela box. coisa. Aí nós resolvemos testar um app que mostra a silhueta, assim, quando tem um espírito ali detectado. Ele mostra um bonequinho. Um bonequinho, sabe aquele bonequinho de bonequinho pauzinho? de palito. Assim, É, né? de Isso, palito. já viu? vi, né? Isso, esse daí. Só que a gente não levava a sério. É, Ele fala tipo, assim, bem isso aqui- descrente. Isso aqui é bobagem, isso aqui é... Imagina. E não é a nossa pegada também. Fazer esse tipo de conteúdo. A gente nunca quis levar pra esse lado. Né? Porque eu acho que já entra em outro departamento. Mas a gente se permitiu ali falar, estamos aqui nos Estados Unidos. É um cemitério que não tem muito o que mostrar. Porque as lápides são todas pequenininhas. Não tem muita coisa. Não Então eu tem falei, muita coisa, vamos, verdade. agora estamos aqui, vamos fazer. E a gente não gosta muito de trazer certas vivências espirituais porque elas são verdades pra gente. A gente não quer jogar isso ali pra criar um debate. Nossa, é verdade, eles estão mentindo. Não, é uma verdade nossa. então E você de casa não precisa acreditar. E às vezes o que é pra gente não é pro Exatamente. outro. Isso, Né? a gente não quer impor isso. Eu não tô impondo nada. Então, o que eu acredito, você não precisa acreditar. Só respeita, tá ótimo. Mas o mais curioso é que assim, se você aponta essa câmera, eu apontar pra você, vai aparecer sua silhueta. Então, se eu apontar pra ali, não tem absolutamente nada que remeta a uma figura humana e aparecer uns pozinhos, possivelmente tem um espírito ali. Tá bom. Aí estávamos andando dentro do cemitério, filmando, rindo, falando, não tem nada aqui não. Aí nós filmamos em cima de uma lápide como se fosse um bonequinho sentado. A gente falou, opa, porque na parte de cima não tem nada. Mas E era um pequeno. um boneco bem pequenininho. Não é um boneco, normalmente a gente vê, ele fica bem grande, como se fosse uma pessoa. E não Parecia saía. uma criança. Porque a e não gente saía. movia a câmera pra vários lados e continuava lá. Aí a gente falou, meu Deus, assim, E agora? que seria? E agora? Vamos lá. E aí fomos o bonequinho na imagem. E aí? Aí a gente chegou lá perto, nós olhamos, era um sepultamento recente e de uma criança que tinha acabado de ser sepultada ali. Aí deu um medinho. Aí, ó. Não passava nem Wi-Fi. Não. Porque você fala, caramba, esse negócio funciona. Tanto que ele fala, Não desliga acredito. isso, eu não quero mais.
E era recente de uma Recente. criança. Uma criança. Recente. Ah, a gente tomou um susto também, porque tinha um... Os balões. Eles têm uma... eles sempre fazem assim, no aniversário da pessoa que faleceu, eles levam aqueles balões de festa. Sim. Né? Lá é baratinho, aqui é uma fortuna esses balões. De gás O hélio. gás hélio. Sabe? Que fica Sim. Né? parado no Lá, ar. tipo, $1 você compra. Aqui você precisa de R$50 pra comprar um. Um E aí balão. tinha um monte. Aí a gente viu de longe. Aí eu falei, nossa, vamos lá filmar, porque tá bonito e tal. Quando a gente começou a chegar perto, os balões começaram a estourar. Foi mesmo. Nossa, deu muito medo também. Que eu falei assim, Do nada. Do assim. nada. Do nada. Aí eu falei, meu, ou não quer que a gente filma, ou tá querendo chamar atenção. Ou mostrar que estão ali. Que de tão repente. É, É. a gente já teve vídeos assim de espíritos que realmente chamam atenção pra que a gente grave a sepultura. Mas acontece muito assim, você viu? O celular falando sozinho, o relógio fala sozinho, a imagem embaça, a gente já perdeu gravação. Porque do nada a imagem inteira toda ficou preta. Não tinha filmagem. E a gente não consegue entender. E não era o aparelho, não Não. era nenhum dos Não, equipamentos não, com nenhum. problema, Não. nada disso. Isso é uma coisa que a gente fala muito para as pessoas. A gente faz vlog também, de viagem, de vida, de tudo. Essas coisas não acontecem durante os vlogs. Só no cemitério. Em determinados cemitérios, geralmente quando a gente sente que há um peso ou tem uma energia ali, que não necessariamente tem que Depois ser eu algo vou ruim. mostrar, não posso falar isso aqui, mas eu vou mostrar um negócio pra vocês depois no meu celular. O Tá. povo vai ficar curioso. O povo vai é. ficar curioso. Não vou poder falar. hein? Agora, uma coisa doida também que acontece, às vezes a gente tá postando um vídeo e aí eu quero legendar. Aí vem aquelas legendas automáticas, aí aparecem frases que não estão sendo ditas. É muito doido. Mas é alguma coisa que faz sentido. Só que não tá. Tipo, a gente tá conversando normalmente, aí em vez dela narrar as nossas falas, Uhum. tipo, pega uma frase assim, eu estou aqui. Tipo, sejam bem-vindos. É bizarro. É muito bizarro. E é muito doido porque você bizarro. fala, se essas tecnologias igual o celular falar, o relógio, você precisa falar. E aí, Siri, ok, Google, você precisa fazer algo para ativar. Tem que dar um comando. Você Tem que dar um comando. Então, quando não tem esse comando e eles começam a falar, é muito doido. Teve um cemitério que nós gravamos em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Uhum. Estávamos andando e começamos a falar de um santo, tava falando de São Judas. É. E o celular começou a pesquisar sobre São Judas. E falando, aqui tem as informações sobre São Judas, mas tipo, eu não pedi em nenhum momento pra ele pesquisar Não aqui. deu um comando. E segundos antes a gente estava andando e falando sobre a energia daquele cemitério. Tava muito pesada. Tava muito pesado. Muito pesada. É muito doido isso. Mas assim, as pessoas... A gente tem os investigadores, né? Que eu acho que eles assistem os nossos vídeos frame a frame, assim, pra ver se acham alguma coisa. Então, quase todo vídeo nosso, as pessoas mandam. Vocês viram o que aconteceu ali nesse segundo? Olha, tem uma aparição ali, tem uma voz aqui. E às vezes vocês nem tinham percebido, nem na gravação, Nada. nem durante Nem a na edição. gravação, nem na edição. E às vezes a gente vê porque é o público que aponta. Tipo, tem um vídeo que a gente gravou em Suzano. A gente tá gravando normal, falando tudo do nada aparece uma voz de uma mulher cantando. Só um trechinho, fala assim, e some. E aí as pessoas falam, eu falo, meu, que loucura. Já tivemos então, manifestações também no túmulo de uma criança. Lembra de um catavento rodando? vários cataventos, Tinha plantas planta, assim. nada. E aí quando a gente filmou da criança, só aquele catavento rodava. E a planta estática. todos os Tudo catamentos estático, só o catavento Ou rodando. seja, não é que tinha um vento. Não. uma E no coisa. momento a gente não percebeu. Isso alguém que apontou. Falou, vocês viram no minuto tal que acontece isso? Aí nós voltamos lá pra ver. No vídeo tava Não, realmente. agora outra coisa que é muito interessante. Às vezes a gente tá num cemitério, aí tá mó ventania. Aí a gente tá filmando, parece que não tem vento nenhum. Aham. Aí as pessoas falam assim, não tem vento. Eu falo, gente, juro por Deus, tava ventando. Tava, né? Tava ventando, assim. Então, acontecem umas coisas muito bizarras, assim. Essas coisas. De interferência, de microfone, Nossa, é muito doido, assim. Essas coisas são reais e são experiências pessoais, assim, né? Sim. Não tem como. Total, né? total. E o que a gente tava falando, o foco do canal começou pra gente mostrar arte tumular e túmulo de personalidades. As pessoas não sabem, mas dentro de cemitérios tem preciosidades arquitetônicas, tem bustos de bronze, de cobre. A gente tem no cemitério Necrópole São Paulo obra de Vitor Brecheret. Então tem tanta coisa legal que as pessoas podem descobrir no cemitério, dentro de passeios e roteiros. E é muito triste que as pessoas banalizam e não visitam esses locais, né?
quanto mais gente for, mais preservação vai ter. Sim, sim. As Né? pessoas vão passar a dar atenção Sim. pra isso, né? Outra coisa que é muito interessante sobre túmulo de famosos, que é muito doido, que normalmente quando a gente visita, depois de um tempo, a gente tem a sensação de que a gente conheceu aquele artista. Tivemos isso com Cazuza, por exemplo. Nós gravamos por 2 vezes o túmulo dele no cemitério São João Batista. E a primeira vez que nós pisamos lá, foi uma sensação de estar no meio da multidão. Sabe quando você se sente meio apertado, assim? A gente olhava um pro outro e falava assim, meu Deus, parece que tem uma legião de pessoas aqui. Aí nós falamos, o que será que é isso? Será que são os fãs do Cazuza que estão aqui pra prestigiá-lo? Pessoas que desencarnaram e amavam o Cazuza? Então é muito doido. E muita gente que viu esse comentário nosso foi lá também e sentiu a mesma coisa. mesma coisa. Falou, nossa, a gente sentiu muita Sabe coisa aqui em onde volta. eu senti isso? No túmulo da Hebe. Túmulo da Hebe, a gente foi também. A gente sentiu muita energia no túmulo da Hebe. Mas eu sou apaixonado pela Hebe. Eu sou apaixonado. Hebe... Eu não conseguia parar de chorar. Então eu tipo, sou eu muito... sentia a minha avó tá ali, assim, é tipo esse sentimento. Alguém da família aparece, Sim. né? Aham. Mas eu senti uma energia muito boa. Muito boa. Muito boa. Assim, chorei por... Nossa, meu Deus, tô emocionada. Mas Sim. a energia... Incrível. Sabe que é um túmulo que eu ainda não... o artista que eu mais amei, assim, na vida é Cássia Eller. É a minha cantora da vida e tal, né? E a gente tava até no Rio agora. E eu falei, acho que tá na hora de eu ir. Mas eu acho que eu não conseguiria gravar. Porque eu acho que ia ser muito forte. Muita emoção. Muita né? emoção. E eu não sei como que eu lidaria com isso. E a Cássia é muito engraçado, porque... Quando a Cássia morreu, ela tava no auge, assim, né? E eu amava demais. E aí, um dia eu vi uma pessoa de uma religião tal, falando assim, ela vai pro inferno. Que horror. Porque ela era sapatão, tal, e ela vai pro inferno. Ela fazia coisas ilícitas. E aí, eu rezava por ela todos os dias. Eu rezei anos. Olha, anos pela Cássia, anos. Tipo, porque eu falo assim, Deus, perdoa, deixa ela ir pra um lugar bom. Ela é uma artista incrível. E eu rezava muito. E aí tinha uma ligação com ela tão forte. Todo ambiente que eu chegava tocava Cássia Eller. A gente entra no carro, liga a rádio Cássia Eller. Dizem que isso é física quântica, né? Mas é muito forte, né? E até que... Foi esse ano passado que a gente fez o trabalho com o Chicão. Ano passado. O ano passado veio um primeiro convite pra gente fazer um trabalho com a banda dela. Que estavam fazendo uma homenagem. Olha. Que era transformar as músicas dela em reggae. E a gente que fez assessoria de imprensa desse trabalho. E a última etapa a gente fez o show junto com o filho dela. Foi muito emocionante pra mim. Aí eu falei assim, olha que louco, né? Porque ela tava ali o tempo inteiro na minha vida. E continua até agora. Mas eu acho que se eu for no túmulo dela vai ser muito forte. Você vai ter que se preparar, né? Pra esse momento. E nunca dá certo de ir. Não. Nós já fomos ao Rio várias vezes. Vamos lá, Mas não dá nunca certo. Quando for, vai ser Vai muito ser na hora mais certa. especial. Vai ser Agora, o Rio tem uma coisa muito interessante, porque lá tem o cemitério das celebridades, que é o São João Batista. Botafogo. Lindo. É lindo. E aí lá tem todo mundo. Todo mundo que tava na Globo tá lá. Tá lá. Sabe? Então tem muita personalidade. Cazuza, Carmen Miranda, Santos Dumont, Tom Jobim, Maísa Nara Leão, o próprio Roberto Marinho, fundador lá da Rede Globo, Elke Maravilha, Nelson Rodrigues, verdade. O da Elke, nossa, o da Elke foi muito interessante, porque a gente não tava procurando a Elke. E aí, do nada a gente olha assim na parede um pedação vermelho. Porque lá tem a parte das pessoas muito ricas. A primeira rua é aquela coisa estonteante. São os principais mausoléus que estão ali. Aí tem a parte mais simples, que é lá no alto. Tem outra mais simples do lado esquerdo. E tem um paredão, que é como se fosse um cemitério vertical. E é tudo branco, bem simples. E no meio daquele paredão, como se fosse uma janelinha, algo vermelho e dourado, assim. Elke. Elke Maravilha. Eu não acredito, é o da Elke. Vamos lá, pelo amor de Deus. Gente, eu amava. Eu amava a Elke. A Elke, incrível. Nossa... Eu acho que muito sábia. São artistas insubstituíveis. A gente não vai ter nada perto de Elke, sabe? Quem viveu, viveu. Quem conheceu, conheceu. Exatamente. É muito única. Uma mulher inteligentérrima, falava várias línguas. Ela era russa, né? Ela tinha uma coisa ali na nacionalidade dela, né? Que alguns falavam que era russa, que era alemã. Mas eu vi uma entrevista, ela falava que era russa mesmo. Então tinha essa dúvida. E muito louco que a gente postou o vídeo da Elke e as pessoas falavam assim, eu não sabia que ela tinha morrido.
É doido. Nossa, como assim? Faz bastante tempo, É, inclusive. muito Sim. tempo. E as pessoas falaram, não sabia. E outra dúvida, as pessoas não achavam que ela era mulher. Entendeu? É mesmo. É que tinha coisa dela, de ser uma mulher drag queen, então as pessoas linkavam a coisa É. drag queen com masculino, né? Sim. Então, as pessoas tinham dúvida se ela era uma mulher mesmo, assim, mas Sim, ela e, era tipo, uma era modelo. tá? lindíssima. Tem fotos lindíssimas da Elke. Uhum. E é muito legal que quando a gente postou sobre ela, vieram relatos tão lindos Foi que mesmo. só confirmam que a gente sempre soube dela. Das pessoas falando, ela era generosa, ela era bacana. As pessoas falando assim, a gente ia na casa dela, todo mundo saía com presente. As pessoas falam, eu tenho colar que eu ganhei da Elke, eu tenho roupa que eu ganhei da Olha. Elke. Então é muito lindo. Uma pessoa generosa mesmo. Se for lá no Demais. nosso Instagram e for no vídeo que tem sobre a Elke, tem muito comentário de amigos que falam assim, eu tive o privilégio de conviver com a Elke e ela fazia isso. Nossa, foi muito legal pra gente que é fã, né? Poder ler esses Nossa, eu relatos. adoraria. Assim. Nossa, eu Quero também. fotos, depois vocês Não, me mandam. Vou te mandar. muito legal. Nossa, Vocês eu amaria podem ter ver o sido vídeo. amigo da Elke. Ah, Sim, deve Né? absolutamente. Da Abby. Da Dercy. Eu conheci a Dercy pessoalmente. Você conheceu a Conheci, Dercy? eu era Deve ser apaixonado pela engraçado. Dercy, Ai. porque a Dercy era desbocada, né? E eu também. Ah, muito Eu sou um à pouco frente. Dercy. Eu sou um pouco Dercy. Ah, eu sou um pouco Dercy também. Eu sou. Se me der uma O vodka nosso aí, diretor tá rindo ali, porque... ele sabe, né? Eu acho que ele sabe. Eu sou. Se me der meia hora que eu começo a xingar todo mundo, tá? Não me irrita, não. E o Rô sabe. E aí eu falava, meu sonho era conhecer a Dercy. Aí uma amiga sabia disso. Aí no meu aniversário a Dercy ia participar de um programa de TV. Aí ela me convidou pra ir pra conhecer a Dercy. Eu conheci a Dercy no dia do meu aniversário. Nossa, E olha, um aí presente. Nossa, Presente. presentão, eu adorava. E a Dercy que também tinha uma história muito icônica sobre o sepultamento dela. Porque ela queria ser enterrada de pé, Pé, né? né? Ela criou um jazigo. jazigo que era uma pirâmide, transparente, assim. É bem bonito. E o caixão ficaria de pé e todo mundo veria aquele caixão de pé. Né? O que não aconteceu. Né? Até foi colocado de pé, Mas depois depois deitaram, né? mas esse é um túmulo que a gente precisa ir. A gente Olha, ainda não foi. Várias pessoas isso pedem seria pra gente muito ir. interessante. Muito. Vamos? Vamos nesse e vamos no Vamos. outro que eu convidei vocês. Vai ser interessante. Gente, eu quero chegar num assunto aqui meio delicado, porque Eita. eu não sei se todo mundo acompanha e sabe dessa história do Sete Além. Sim. Eu... Ai, meu Deus. Ai, meu não, Deus. não começa a dar um clima até tenso quando a gente fala Sim. disso? Ai, a gente foi tão julgado por isso. Ai, por quê? Porque as pessoas falavam assim, eles são loucos, eles são fumados. Essa daí é a história de gente mentirosa. Nossa. É daquelas coisas que a gente às vezes não traz, porque tem gente que não acredita. É bizarro. Mas eu já vi tantas histórias sobre isso e eu não são só histórias de pessoas, de youtubers, de jornalistas, de criadores de conteúdo. Eu já vi histórias de pessoas que eu conheço. Sim. Sim. Por isso que eu consigo entender a veracidade. E vocês já foram pra Sete Além? Já. É muito interessante. Primeiro que a gente nunca tinha ouvido falar de Sete Além. Então vocês não sabiam a Não, princípio não sabia o que era Sete Além e tal. Então, e pra a quem- gente foi... Pra quem tá assistindo assim e não sabe o que é Sete Além. O Sete Além é como se fosse uma outra dimensão Uhum. que as pessoas em locais comuns entram como se fosse um portal e do nada estão num lugar totalmente diferente da nossa realidade. Como se fosse uma versão daqui em outro lugar. É uma versão igual daqui, mas em outro lugar, né? E diz que tem relatos de pessoas que ficam presas e pessoas que saem e tal. Uhum. E a gente nunca tinha ouvido falar disso. E aí a gente teve uma experiência muito doida nesse sentido. Vou deixar o Rô falar um pouquinho. É. E foi incrível. A gente tava indo ao mercado e era uma sensação muito estranha, porque a gente sentia, sabe, uma névoa, uma coisa meio densa. A gente começou a nos sentir bem estranhos. Frio, assim. Não, É uma sensação estranha, de que a gente tá num lugar esquisito. a gente entrou no carro e aí quando a gente chegou numa avenida assim, ficou estranho. Mudou o clima Mudou totalmente. o clima. Uhum. Aí a gente assistiu muita coisa, filmes e tal. Aí eu virei pro Rô e falei assim, Rô, será que a gente morreu? Meu Deus. Foi, porque tipo, a gente tem muitos filmes espírita, assim, que a pessoa, ela morre num acidente, mas ela continua o trajeto como se estivesse Como se tivesse indo. indo. É, E aí eu tive essa sensação. Eu falei assim, meu Deus, será que a gente morreu já lá atrás e a gente tá aqui achando que tá dirigindo, indo pro mercado? E Foi uma seguimos. atmosfera estranhérrima. Seguimos o mercado, entramos no mercado, pegamos o carrinho, começamos a fazer as compras. E o clima ficava cada vez mais
denso, Denso. digamos assim. E a sensação é de que todo mundo olhava pra nossa cara. A gente olhava um pro outro e falava assim, será que tá uma coisa É. estranha? Será que a gente tá com a Dizem roupa que em Sete Além, as esquisita? pessoas ficam olhando pra você, Porque né? você não pertence àquele lugar. Ah, E eles sabem Mas disso. era um olhar... de julgamento, assim. Exatamente. Tanto que eu ficava olhando pra roupa, a tipo, primeira coisa, eu falei, Rô, tem alguma coisa errada? Eu tô sujo? É, eu tô sujo. Sei lá. E aí o Rô, não. E aí a gente ia com o carrinho. Mas assim, era um ambiente normal. A gente fez nossa compra. Entende? Aham. E as pessoas olhando, assim, silêncio. Mas é como se tivesse uma névoa, assim. É outro clima. E realmente havia esse silêncio. Parecia que em determinados momentos ficava tudo mudo, sabe? A vida em mute. É. Parecia isso. E aí a gente triste. A gente ficou triste. Assim, não era um ambiente feliz. Era triste, assim. E aí a Também gente voltou pro carro e a gente se olhando estranhamente, falando assim, o que tá acontecendo? O que a gente tá vivendo? Que loucura foi essa? E é como se o tempo tivesse diferente. Então, foi uma experiência muito... E a gente guardou isso durante muito tempo. É. Pra Aí depois gente. foi embora, o nosso trajeto, as coisas foram voltando ao normal, como se tivesse saído desse portal, digamos assim. E chegamos em casa normalmente. Normal. Só que aí a gente falou, meu, que estranho isso. O que a gente viveu? Aí a gente ainda falou assim, não vamos falar pra ninguém não, que as pessoas vão achar que a gente é doido. E a gente guardou isso. Aí um dia eu tava assistindo o Dani Pires, e aí ele tava lá com um convidado falando de Sete Além. Quando o cara falou de Sete Além, a gente ficou muito emocionado. Porque a gente só se olhou e falou, a gente viveu isso. Eu acredito Eu nisso. acredito no que ele tá falando, porque a gente viveu isso, né? E aí tem uma prima nossa, Michele, também, que a gente tinha contado isso pra ela, e ela também, porque ela teve uma experiência parecida. E aí a gente ligou pra ela e falou, meu, olha, o cara tá falando, é o que a gente viveu. E a partir desse momento a gente falou assim, não, então a gente não é tão doido, não. Outras pessoas estão vivendo isso, né? E isso aconteceu mais de uma vez. Com a gente no mesmo lugar. Bizarro. Então a gente acha que ali tem um portal mesmo, né? Que de alguma maneira leva para Sete Além. Mas tem relatos muito ruins de Sete Além, de algumas Sim. pessoas que sofreram, que não voltam e Que apanharam. que apanharam. Coisas assim, né? Tem relatos horríveis. E o povo que quando consegue sair, sai desesperado, assim, chorando. É bizarro. Ou gente que entrou num dia e sai 10 anos depois. Pensa. Tem relatos pesados de Sete Além. Então a gente deu sorte, né? Que a gente ainda voltou com as compras. Acharam o caminho de casa. Pois né, é. com as coisas. Tava com as E é muito compras doido, tudo né? intactas. Porque é algo que permeia a realidade e outra realidade simultaneamente. Sim, sim. Mas é Eu bizarro. não acreditava nessa coisa de que você pode existir em outros lugares ao mesmo tempo, até eu viver isso. Eu era super Dizem descrente que disso. existem, né? Várias realidades onde a gente pode... Eu não acredito de mais nada. Eu também Sabe? Eu não. não acredito de mais nada. Tanto que quando a gente ouve um relato assim que é muito louco de alguém, aí eu falo pra pessoa, eu acredito. Eu respeito sua história e tá tudo certo. Não quero viver. Tá Mas tudo Mas certo. respeito e acredito. Mas a gente foi, a gente contou isso, a gente foi hateado. Nossa senhora, eu falei, gente, é uma experiência que a gente teve a nossa verdade. E a gente não tá impondo isso pra ninguém. Não tô como a inventando. verdade, As pessoas, é só um relato. As pessoas falam, que que aconteceu." história mal contada, que inventaram. Eu falei, vocês gente, fumaram? a gente não precisa disso. Acredita quem quiser, né? A gente nem vive dessas histórias no nosso canal. Sim. Então, sabe, não tem porquê. Então a gente compartilhou. E eu acho que esses momentos, né, você que tem uma figura que tá aqui à frente do programa e tudo, vão limitando mais a gente. Que a gente fala assim, será que eu devo compartilhar as coisas da minha vida? Por mais que sejam reais. Por você mais que fica com sejam esse reais, receio. né? Então, querendo ou não, isso vai travando a gente de se abrir mais, né? Isso faz muito sentido. Às vezes eu falo aqui, ó, pro nosso diretor, eu tenho coisas pra falar, assim. Aí ele fala, não, segura. Será que a gente fala? É igual as vivências que a gente passa Sim. no cemitério. A gente não fala nem 10%, porque é a nossa realidade, né? E também a gente tá fazendo um conteúdo ali tão verdadeiro, tão bacana, né? Pra você ficar recebendo comentário de ai, que mentira, que falso, pra quê?
Então a gente realmente acaba guardando pra gente, a gente vive isso, a gente sabe o que acontece e não expõe muita coisa. E muitas vezes a gente viveu e a gente só quer passar, Sim. né? Não é pra ser julgado, é pra falar, olha, eu vivi isso. Exatamente. É meu e é pessoal, tá? Com certeza. Não é? O povo pensa que é fácil gravar em cemitério, né? Não. Não. Além de tudo isso, a gente passa por vários perrengues. Muitos cemitérios são espaços também que não têm segurança. Então, às vezes é muito arriscado você estar ali gravando, você ser assaltado. Sim. Aconteceu até coisas piores. A gente já teve alguns picos de medo, assim, dentro de algumas Muito. gravações. Porque tem cemitério que é labirinto. E pra uma pessoa se esconder ou pra uma pessoa fazer uma maldade, é muito fácil, né? Tem cemitério que as pessoas têm muito medo, tem muito assalto dentro de cemitério. Sim. Igual aquele de Santa Isabel, você lembra? Tinha um cemitério em Santa Isabel, que era o cemitério dos usuários de droga. Ele é famoso por isso. Né? E gente que mora dentro dos túmulos. Inclusive, a gente chegou lá, tinha uma cama em cima do túmulo. Montada. Com travesseiro e tudo. Acredite, é louco. E aí lá a gente sentiu um medo, porque primeiro que a gente chegou, a gente tava gravando, relatando, falando dos usuários de droga, e quando a gente olha pro lado, tinha um cara usando droga olhando feio pra gente. E daí? Não, e a gente tava. O cemitério é como se fosse um Morro, morro, assim. morrão. Não tinha ninguém na entrada, não tinha um segurança, não tinha ninguém da administração. Nós fomos entrando, mostrando, subindo o morro. Quando a gente tava lá no alto, falando sobre esses usuários, aí tem o cara se olhando pra gente. Aí a gente pensou, lascou. Vamos perder tudo aqui. Vai bater. Sei lá. Aí, o que ele podia fazer. aí eu terminei de falar, já fomos. Aí eu só virei pra você, viu? Ele viu. A gente Aí saiu já correndo. fomos embora, descemos. Só que acontece, quando a gente chegou na parte de baixo, que também era um labirinto horroroso, do nada uns barulhos estranhos. Parecia que tinha gente se escondendo. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? A gente tá gravando aqui, eu tô às vezes com o celular aqui, mas a gente tá em alerta o tempo inteiro com medo. E isso é muito difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil do que a gente faz. E eu acho que é legal a gente trazer também. Tem um cemitério bom, tem um cemitério precário. Né? E a gente tem que ser realista. Sim. Mas o medo existe, a gente já passou muito medo dentro do cemitério. Medo também, inclusive, por conta de algumas administradoras de cemitérios de São Paulo que nos perseguem, já relatamos isso em alguns vídeos, porque o nosso canal também virou um espaço de denúncias, né? A gente entrou para mostrar belezas e coisas legais, mas se tinham coisas ruins acontecendo, resolvemos mostrar também. Inclusive, vou falar o cemitério, né? O cemitério Quarta Parada foi um dos mais problemáticos, assim, que a gente filmou. Um cemitério que você andava, assim, naquela lateral, que geralmente nas paredes dos cemitérios antigos, eles faziam o ossuário geral ali, né? Colocavam os ossos ali naquela parede. A gente chegou lá, o muro tava caindo, os ossos todos para fora, assim, uma coisa terrível. E a administradora o que fez? Só resolveu pintar em volta daquele muro caído e deixar os ossos tudo ali. Porque não pode, né? Porque não pode, é um ossos, absurdo. assim, né? Expostos para as pessoas. Isso não existe. Não existe você ir num cemitério e ter ossos expostos. Não existe. Isso é horroroso. Entende? Não é É normal. uma questão de saúde. Saúde Sim. total, Pública, total. né? É saúde, é respeito. Respeito. Aquilo tudo. foi um ser humano. Não dá pra você tratar aquilo como uma pedra. Com Sim. lixo, É. você descarta um papel, uma coisa. Então, assim, tem vídeo que eu fico revoltado. Fico mesmo, assim. Fico revoltado, fico nervoso. O Ru fala, calma, calma. Eu falo, não dá. Porque é muito desrespeito. Sim, sim. E, inclusive, os nossos vídeos gravados nesse cemitério fazem parte de alguns processos que políticos moveram contra a administração e serviram como provas de que o cemitério não está em boas condições. Né? Isso é ótimo. Que aí a gente ficou muito feliz da gente vendo o nosso trabalho mais uma vez sendo usado em prol da população. Maravilhoso. Né? Então, Sim. eu acho que é muito legal que as pessoas... Às vezes a gente recebe uns comentários. E pra que ir no cemitério? Alguém tem que ir. E a gente vai, a gente é jornalista, a gente relata, a gente mostra a verdade, a gente mostra coisa bonita, coisa feia. E o nosso trabalho é útil, sim. Porque muito cemitério melhorou por conta do nosso trabalho. Tá? A gente foi num cemitério aqui do interior. Como que é o nome da cidade, Rô? Que a gente até gravou lá. Ai, meu Deus. O de Guará. Não foi de Guararema. Não, é do interior de São Paulo. Depois de Atibaia. Cotia? Não. Esqueci. É Depois tanto cemitério. a gente foi num cemitério. Aquele cemitério que era dividido pela igreja. Metade da igreja e metade do. Gente. Olha aí.
Que isso? Eu vou desligar, gente. Gente, Sério, eu vou desligar. do Você nada. viu? Sinto muito, não compreendo. Eu, hein? Gente, não Será que lembro. captou isso no vídeo? do que será que ele tá... Sei lá, eu desliguei. Sinto muito, não compreendo. Tá. Não lembro. Mas era um cemitério do interior de São Paulo, que metade era cuidado pela Igreja Católica. Muitos cemitérios são cuidados pela Igreja Católica até hoje. E o resto era da... de Itatiba? Itatiba. Isso. Lembrei agora. E o resto é da prefeitura. E quando a gente chegou lá, tinha umas sepulturas lindas. A gente viu de fora e falou, nossa, esse cemitério vai ser incrível. Vai ser demais. Tem muita coisa antiga pra mostrar e tal. Ai, como a gente foi iludido. Nossa, Chegaram lá, horroroso. horrível. Você vai Um andando mato, pro fundo. 2 metros de altura, um monte de lixo, muito objeto estranho dentro da sepultura. A gente achou até um negócio de cozinha, Um um escorredor escorredor de louça uma dentro de uma sepultura. Meu Deus. Coisas bizarras, entende? Bizarro. Ossos expostos, tinha uma mandíbula lá dentro. de um- E aí, assim que o vídeo foi pro ar, o cemitério na outra semana tava limpíssimo, o que não era limpo há anos. E aí começaram a mandar pra gente, agradecendo, obrigado, olha, tá tudo limpo, eles estão cuidando, vocês deram luz pra isso. Um serviço de utilidade Então é um pública, serviço de utilidade né? pública. De Então, denúncia, de... total. Então, assim, a gente vai, conta história, mostra, entretém, mas também faz um serviço de utilidade E pública. muito justo, porque a maioria dos cemitérios que a gente vai mostra que tem coisas erradas, algumas administradoras entram em contato, explicam o motivo, fazem as mudanças Só as e depois. boas, né? E eles as falam: boas. ó, vocês gostariam de mostrar como que ficou? Se quiser, tá liberado. E a gente já fez isso, de voltar e mostrar as mudanças. Não é legal? Muito, Tem, né? tem algo assim, olha, não tá legal, mas olha, peraí, a gente tá trabalhando, a gente tá Sim. mexendo nisso. Então, dê mais uma chance pra gente. E não tem problema, a gente, como jornalista, a Sim. gente faz isso, né? Não, e legal vocês voltarem pra mostrar que foi exatamente. arrumado. Assim foi- como a gente já mostrou e tava pior. Voltou, Exatamente. filmamos, tava horrível. Quando voltou, tava pior. Pior. Acontece também. Gente, olha, eu já tô ficando triste aqui, Ah, porque não a gente acredito. vai ter Tá que- acabando nosso tempo. Tá acabando o nosso tempo, a gente vai ter que encerrar, mas Ah, eu que adoraria peninha. ter vocês aqui novamente. Voltaremos, só chamar. Vocês querem deixar algum recado? Redes? Eu queria deixar um beijo pros nossos inscritos. Vou olhar aquela câmera aí. Seguidores, Pros todos. nossos seguidores, são pessoas maravilhosas. Dizer pra vocês que a gente realmente lê todos os comentários, a gente não consegue responder a todos, que são muitas pessoas, mas a gente tá sempre de olho em tudo que vocês falam e vocês são incríveis. E continue seguindo a gente, tanto lá no YouTube, @Almeidas Indicam, Instagram também, @Almeidas Indicam, e no TikTok, Os Almeidas Almeidas. Indicam. E compartilhe com seus amigos. Isso, gente, continuem seguindo aí o Léo e o Rô. Foi um prazer enorme receber vocês Obrigado aqui. pelo Obrigado, carinho, foi. pelo convite. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Petbras e também a Quinta das Lavandas, que enviou aqui, ó, 2 presentinhos para vocês. Eba! Esse lugar é um lugar abençoadíssimo, maravilhoso. É um campo de lavandas. Eu amo lavanda. Chique. E é, assim, é tudo feito artesanal. Nossa. Pode É um- mostrar? Claro, pode mostrar, vai ser um prazer. Olha, gente, que legal. É um campo gigante, assim, de lavandas, onde eles... legal. vocês podem visitar, fazer buquê com as lavandas. Tem Nossa, que lindo. Eu sempre quis visitar um campo de Quando lavandas. você chega lá, o aroma do ambiente já te dá uma paz no legal. Nossa, coração. que legal. É Bom saber. maravilhoso. E aí vocês podem fazer É ensaios. no Paraná? No Paraná. É em Apucarana, tá? Pra quem quiser saber, procura lá a Quinta das Lavandas. É um campo lindíssimo. Você pode colher as lavandas para fazer buquê. Tem os produtos. Que Dá pra legal. fazer ensaio pet, o seu ensaio fotográfico, Nossa, a ensaio gente de jamais vai casamento. fazer um ensaio, Não é? não é? No campo. Que Quando lindo, já vocês gostei. forem lá pra minha cidade, eu vou levar vocês lá, tá? Vamos. Vocês vão amar. É incrível, maravilhoso. Você chega lá, aquele aroma, assim, já, tipo assim, te abraça. Ai, que delícia. É lindo. Então, eu queria deixar um beijo lá pra Rosinha e pra Regina, que são as administradoras, né? E é isso. Sigam lá o Insta da Petbras, da Quinta das Lavandas. Não deixem de ativar o sininho aqui, se inscrever no canal, no Instagram. E é isso, gente. A gente se vê aí no próximo, tá? Até mais.